Bom dia. Olá, Olá, tudo bom? tudo bom? E você? Tudo bem. Deixa eu encaminhar aqui para algumas pessoas enquanto a gente está Uhum. no início, para avisar que a gente está online. O pessoal que já entrou aí, quiser encaminhar para alguém, aproveitem esse momento. Hum. Pronto, já mandei para algumas pessoas, tá bom. Agora vocês encaminhem aí para outras e a gente se ajuda. E o workshop Eu Sou já acabou ou ainda está em andamento? Ainda não acabou. A gente está numa jornada de 15 dias, então estamos agora. A gente termina na segunda-feira. E Legal. muito incrível mesmo, assim, tudo que a gente está partilhando. A gente já abriu, já abrimos as inscrições para a segunda turma, Ó, que bom vai ser no dia. fim de julho, porque teve uma galera que perdeu, perdeu o tempo da inscrição. Mas, uau, tá sendo incrível mesmo. Oportunidade de participar, de partilhar com muita gente, assim. Então, e muito conhecimento. Legal, você consigo fazer o próximo. É isso, vem. Tem tanta E coisa é isso. acontecendo nessa fase, né? Tanto curso, tanta coisa que a gente está fazendo que a gente precisa escolher, não dá para fazer tudo. Não, pois é, muita coisa mesmo. E tá sendo muito bom, porque a gente está tendo a oportunidade de fazer muita coisa que a gente não poderia fazer presencialmente, então a gente está tendo a oportunidade de fazer online. A gente está tendo a oportunidade também de fazer coisas para grupos maiores, porque está todo mundo fazendo online. Então isso está sendo muito rico. Legal. Deixa eu ir me apresentando enquanto o pessoal vai entrando. Para quem está aqui e não me conhece, né? Tem uma galera que está aqui que me segue, outros não. Eu trabalho como terapeuta, né, com cura energética. E aí informações infinitas, né? Quando a gente acha que a gente veio aqui para fazer, a gente começa a estudar e não para nunca mais, está sempre adicionando novas ferramentas aí à nossa bagagem para ajudar, nos ajudar em primeiro lugar, né? E ajudar cada vez mais as outras pessoas também. E eu fiz um atendimento com a Renata, né? Foi em dezembro, né? Logo antes do Natal, logo antes de eu ir lá para a aldeia. Eu lembro que eu recebi o teu áudio com a minha grade pessoal, estava no aeroporto, indo lá para a aldeia, para a Amazônia. E eu até parei para ouvir de novo ontem, né? Como a gente tinha live hoje, falei, vou ouvir de novo, né? E tá fazendo mais sentido, né? Porque agora já tem alguns meses que a gente fez a grade e tá fazendo cada vez mais sentido. E aí, como eu estou trazendo cada vez pessoas diferentes aqui toda semana, eu estou trazendo assuntos novos, né? Coisas que não estão tanto na minha visão, ou até coisas que estão na minha visão, mas é sempre legal trazer uma perspectiva nova sobre coisas que eu já falo, sempre enriquecedor. E deu uma travadinha, mas já vai voltar. Então eu convidei a Rê, né, para a gente fazer essa live, para ela falar um pouquinho de geometria sagrada, linguagem de luz e outras coisas também que ela faz, com as quais ela trabalha. Vamos só esperar voltar a conexão dela, que acho que deu uma travada. Opa, voltou. Então tá, só falando isso, que te trouxe para trazer um pouquinho de conhecimento. A gente não precisa ficar restrito, né? Só essa questão da linguagem de luz da geometria sagrada, mas é que foi o contato que eu tive com você, né? Eu vi aquela palestra Uhum, sua lá foi no Tear das Mulheres ali, né? Na sim. Glória. E aí a gente fez o atendimento e de lá para cá tem mudado muita coisa, né? A gente fez até a grade com foco no mochilão, né? Que eu ia fazer, e de lá Uhum, para cá mudou tudo. Então você apresenta um pouquinho aí, para o pessoal te conhecer. claro. Então, eu sou a Renata Nascimento. É, bom, é difícil dizer assim com o que eu trabalho. As pessoas sempre me perguntam: o que é um atendimento com você? E eu ainda não sei responder essa pergunta, mas estou trabalhando
nisso, né? Porque a gente tem sempre uma bagagem, assim, de muitas ferramentas, um saquinho, assim, de mágico de muitas ferramentas, né? Então, o que que a gente usa, por onde a gente vai adentrar o campo, depende muito da pessoa que chega. Mas eu comecei meus estudos, né, com a geometria sagrada e com a linguagem de luz. Né? Tem alguns outros estudos que hoje em dia se chamam, se denominam linguagem de luz, e aí são canalizações de linguagens extraterrestres. Não é com isso que eu trabalho, Sim. embora tenha afinidade, sim, com essas canalizações, mas não é a isso que eu me refiro quando eu falo de linguagem de luz, né? Quando eu falo de linguagem de luz, eu falo de um saber maia da tribo dos curandeiros que usa geometria sagrada e cores para criar determinados códigos. Então, por exemplo, né, as geometrias elas estão presentes em absolutamente tudo. O universo ele é geométrico. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, assim, mas até o processo de gênese assim, do universo ele foi um processo geométrico. Então, tudo no universo é geometria. E todas as cores, elas têm uma qualidade, assim, em diversas tonalidades de cores. Cada cor, ela tem uma tonalidade que traz uma qualidade diferente. Então, unindo esses dois conhecimentos, a gente consegue criar determinados códigos. São programações mesmo. Tipo, eu uso sempre essa linguagem bem de computador mesmo, porque é assim que eu sinto, assim que eu experiencio. Mas a gente cria códigos, a gente cria programações com esses códigos para determinadas manifestações, para determinadas coisas acontecerem. Então, por exemplo, o que a Maísa estava falando, que foi a grade que ela fez, que é uma grade pessoal, é quando a gente escolhe uma geometria para cada chakra. Então, essa grade pessoal, ela vale assim durante mais de um ano, né? Claro que são processos que eles vão se desdobrando. Então, você fez com uma coisa em mente, mas aí as coisas mudaram, mas a grade ela segue atuando, ela segue valendo, ela segue se redescobrindo mesmo, né? A gente pode colocar uma intenção, mas a própria geometria ela tem uma sabedoria inata de como se desdobrar e do que trazer para aquele campo, do que trazer para aquela pessoa, obviamente com as qualidades que ela tem, com as características que ela tem. É o que eu vejo que Então, ele está me levando assim para um alinhamento com o meu bem maior, né? Aí, às vezes, uhum, até o que a gente acha que é uma procrastinação, que é a data da viagem, por exemplo, eu fiquei postergando, postergando, postergando. Aí, às vezes, a gente pode ficar até se cobrando. Ai, meu Deus, estou procrastinando, não deveria estar procrastinando. E, às vezes, até essa procrastinação está alinhado com o nosso bem maior. Porque imagina se eu tivesse viajado um mês antes, eu ia estar presa em algum lugar aí, sem poder fazer nada por conta do coronavírus. Ia uhum. provavelmente estar numa situação não muito agradável. Então, até essa procrastinação vem, às vezes, né, para um alinhamento para o nosso bem maior. E confiar nisso, né, é um processo, é um processão já, aprender a confiar nesse fluxo, inclusive da procrastinação. Né? É, exatamente, no fluxo de tudo, né? Muitas vezes a gente se questiona sobre as coisas que vão acontecendo. A gente tem muito um complexo, assim, de querer conhecer a vontade de Deus, né? E quando eu falo Deus, eu digo qualquer nome que você escolha dar, né, para as forças do universo. Mas a gente tem um complexo de querer achar que a gente entende alguma coisa, ou de querer achar que a gente quer entender qual é a justiça de Deus, qual é a sabedoria, por que que as coisas estão acontecendo. Quando na verdade a sabedoria maior ela vem mesmo do lugar da entrega, da gente saber mesmo que se a gente está entregue, se a gente está alinhado com as coisas, se a gente está alinhado com o nosso caminho dármico, as coisas elas acontecem perfeitamente, assim, de uma forma perfeita mesmo. Ele E é um aí processo isso de cura só para conseguir se entregar, né? Acho que já faz parte é, do fluxo, toda a cura em relação à resistência que a gente já tem para se entregar por conta de feridas do passado, né? Se sentir inseguro de se entregar porque não confia e tudo que vem por trás disso, né? sim, e isso é um saber que eu tiro muito das geometrias, assim, porque as geometrias elas são muito estruturadas, elas têm uma estrutura própria, elas têm um saber, uma arqueologia, assim, muito própria, né? Então, elas, aos poucos, assim, quanto mais a gente vai se conectando com esses saberes geométricos, que eles estão mesmo em todos
lugares, mas a gente vai se conectando mesmo com essa estrutura assim da matriz divina, de entender assim no nosso caminhar, né, para onde as setas estão apontando e de fato seguir essas setas, né? Porque tem muito aquela coisa, a gente chega pedindo uma orientação, por favor, eu quero saber o que eu faço. Aí vem uma resposta. Ah, não, mas eu não quero essa resposta. Ah, por favor, eu quero saber o que eu faço. Aí vem a mesma resposta. Ah, não, mas eu não quero essa resposta. Por favor, eu quero saber o que eu faço. E a gente fica... aí depois a gente reclama, né? Ai, meu Deus, eu não fico pedindo orientação, eu não recebo nenhuma orientação. Mentira, a gente recebe orientações constantemente. Só que muitas vezes as orientações que a gente recebe, elas vêm para tirar a gente de uma zona de conforto. Elas vêm para tirar a gente, para alinhar a gente com o nosso propósito, com o nosso bem maior. Então, e aí o nosso ego, assim, mas a gente quer mudar, mas a gente teme muito a mudança. Então a gente tem pavor, assim, de quando as coisas começam a mudar, a gente quer que as coisas mudem do jeito que a gente É o quer, né? controle. Então, a gente quer controlar as formas, assim, das coisas mudarem. E aí a gente teme essas mudanças e a gente não se entrega para elas. Então a gente, nós somos nossos maiores inimigos, assim, no processo que fica atravancando o nosso próprio caminhar, nosso próprio desabrochar, nossa própria evolução, né? Então eu sinto, então o trabalho com a linguagem de luz, ele vem muito também nesse lugar assim de amparar as nossas próprias autossabotagens, assim, né? Tem algumas geometrias. Depois eu quero falar um pouco mais sobre geometrias mais básicas, que são mais fáceis para as pessoas observarem na vida delas, mas tem uma geometria específica, assim, mais avançada, que ela é um cubo expandido, sei lá das contas. Todas as geometrias elas têm nomes muito complexos que eu sei os apelidos delas, mas enfim, o apelido dessa geometria é caminhar o meu falar, né? Walk the talk em inglês. Então, tipo, fazer o que eu faço, o que eu falo, basicamente. E é uma geometria que ela atua de um jeito muito peculiar, assim. Eu usei essa geometria uma época. Eu lembro assim que uma hora eu tive que mudar minha vida, assim. Aí eu falei, mas eu não tava pretendendo mudar minha vida, assim. Tipo, vou ter que fazer isso, vou ter que abrir mão de coisas que eu queria fazer. E vem meio que sem uma dor, assim, sabe? Vem meio com o entendimento de que eu tenho que fazer aquilo, porque é aquilo que está me sendo pedido, assim. Então vem com uma compreensão de qual é o propósito maior do meu caminhar. Quando a gente começa a se alinhar, assim, com qual é o nosso propósito maior, começa a ficar mais fácil pra gente abrir mão, assim, das coisas muito mundanas que às vezes a gente se apega, né? Com certeza. Quando eu fiz a formação de cura energética na Austrália, né, que foi logo antes de eu voltar para o Brasil, uns meses antes de eu ir lá na sua palestra fazer o trabalho com você, foi bem isso. Comecei a me conectar com o meu eu superior, né, que era uma coisa nova para mim, que eu nunca tinha feito isso. Comecei a trabalhar a questão de vibração energética, de cura, né, pelo lado da energia, que eu já estava num caminhar muito extenso de mente e emoção, mente e emoção. E aí, quando veio essa ponta da espiritualidade, da cura energética, eu realmente consegui entender o que era se entregar para o fluxo da vida e parar de resistir às mudanças, né? Eu estava fazendo uma faculdade na Austrália, mas o chamado foi tão forte do meu coração para voltar para o Brasil que eu consegui resolver voltar. Eu vim de férias, né? E eu tava aqui de férias. Na segunda semana eu resolvi ficar. E eu tinha uma mala lá. E tinha um amigo meu vindo no mês seguinte. Eu falei, traz a mala pra mim, tá tudo bem. E as pessoas, mas é a tua mala? E as suas coisas? E não sei o que lá. Aquele desespero, né? Tipo, querendo controlar as coisas. Eu falei, tá tudo bem, gente. Um amigo meu vem mês que vem, ele traz. Vai ficar os livros lá. Não faz diferença, é só livro. Tá tudo certo. E eu realmente consegui entender o que era o tal do fluxo da vida, né? Que até então eu ainda estava nessa coisa da resistência, né? De não conseguir realizar de fato essa entrega, porque, sei lá, porque, né? Porque ainda estava com os meus processos ali, ainda não conseguia compreender isso, né? E essa conexão com o eu superior, que é uma coisa que, pô, cada vez mais tem gente falando disso, tem trazendo isso, vocês estão trazendo isso no curso de vocês. Tá realmente ficando cada vez mais evidente, né? O quanto essa conexão com o nosso eu superior traz esse alinhamento, né, do fluxo da vida com o nosso bem maior e fica mais tranquilo a gente abrir mão desse controle, dessa resistência, né? E realmente se entregar para esse fluxo das coisas, por mais que seja completamente diferente. E eu sempre falo que eu fico planejando as coisas, aí eu dou o primeiro passo
E parece que quando eu dou o primeiro passo muda tudo. E eu falo, tá tudo bem, tá tudo bem, eu entrego, tá tudo bem. Pois é. É, e tá tudo bem mesmo, né? A gente tem que ganhar mesmo uma maleabilidade, assim, em relação aos caminhos da nossa vida. Isso eu acho que é uma das maiores sabedorias. A gente aprender a se moldar, a gente aprender a aprender a seguir aprendendo, né? Porque, na verdade, a gente vai colecionando aprendizados, a gente vai caminhando um pouco e aí a gente esbarra em novos aprendizados que falam pra gente mudar o caminho e fazer de uma forma diferente. E tá tudo bem. Eu me mudei aqui, eu moro em São Paulo agora, né? Então eu me mudei pra cá, e eu me mudei pra cá pra abrir um espaço. Eu E lembro. daí cheguei aqui em janeiro, aí eu comecei a organizar as coisas, em fevereiro eu abri a casa, aí a agenda tava lotada, março, abril, maio, aí pá, tudo parou. Eu falei, bom, então tá, né? Vamos aprender novas coisas, assim, vamos aprender novas formas de nos relacionar com o próprio trabalho, com a própria experiência. Claro, assim, eu falo de um lugar muito privilegiado, assim, Claro, nessa quarentena. claro. Então, assim, tenho, de fato, assim, muito privilégio de ter o espaço que eu tenho, a casa que eu tenho. Não é a mesma realidade que muita gente vive. Mas falando assim desse meu lugar de privilégio, é um aprendizado constante assim a ganhar essa maleabilidade assim da vida. É, então acho que eu queria aproveitar assim para adentrar um pouco em conhecimentos um pouco mais geométricos, Tem uma mas dica que eu dou, assim, pelo menos para mim, parece que esse conceito de geometria sagrada, assim, é muito além da minha compreensão racional, lógica. Então, a dica que eu dou para as pessoas é de talvez tentar parar de ficar querendo entender isso, né, com a mente racional e lógica, porque é complexo. A gente fica querendo entender isso minuciosamente através de um raciocínio linear. Mas como assim tudo é geometria sagrada? Como assim o universo existiu e tudo começou a partir da geometria sagrada? Você fica meio pirado se você começar a querer entender demais, né? Como assim tudo é geometria sagrada? E ir mais para o sentir, né? Do que para o tentar entender muito. exatamente, assim, essa é a minha maior sensação é que as pessoas chegam assim, eu mesma, tipo assim, geometria sagrada. Eu não falei, nunca vou estudar esse negócio, deve ter um monte de matemática, eu Sim. era muito matemática na escola, então assim, isso não é pra mim, né? Mas a gente tem mesmo uma tendência a querer compreender tudo pelo nosso mental. Isso é uma coisa que eu tento passar muito, não só para os meus clientes, como para os meus alunos, assim, a gente tá preso aqui na mente, né? Então a gente. E a mente, ela gosta de palavras, ela gosta de mastigar as coisas, ela gosta de, como você falou, de entender as coisas minuciosamente. Só que ela fica limitada ao próprio conhecimento que ela tem, às próprias palavras que ela tem, né? A linguagem da luz, ela caminha assim numa velocidade que é mais rápida que a velocidade da luz. Então, assim, não existem palavras que possam traduzir, né? E isso são com muitos conhecimentos. A gente tem que entender, assim, que a gente está vivendo numa 3D, mas que os conhecimentos das outras dimensões, eles estão disponíveis para a gente. A gente só perdeu uma forma de acessar porque a gente segue querendo acessar com a mente. Mas se a gente só abrir um espaço interno, né, respirar mesmo, assim, e se permitir ser permeado por esses conhecimentos, a gente tem mais oportunidade, assim, de compreender outras coisas, assim, compreender coisas diferentes até. E isso vem, por exemplo, eu recebi exatamente, é para sentir. Eu recebi uma mensagem de alguém que está fazendo o curso e a pessoa falou: eu estava pensando assim sobre o meu eu superior, o meu eu inferior, e aí na hora me veio uma imagem que eu fui pesquisar e aí eu descobri que é o Merkabah. E aí ela me perguntou, o Merkabah ele é um tetraedro?
E aí aqui tem um Merkabah para vocês verem. O Merkabah é dois tetraedros, assim, eles são dois tetraedros juntos. E ele fala justamente de uma conexão, assim, tipo, é o tetraedro Sol e o tetraedro Lua. Então, tipo, ele fala justamente de uma conexão entre o eu superior e o eu inferior. Além dele criar um campo energético de luz, assim, pelo corpo de todo mundo. Mas entende, tipo assim, a pessoa ela estava pensando sobre esses conhecimentos e a geometria veio, e essas coisas elas acontecem, né? Então eu gosto sempre de trazer as geometrias para um lugar mais do dia a dia, né? Enfim, então, por exemplo, né? A gente é uma esfera. A esfera, ela tem 360 graus de possibilidade. Ela é um movimento constante, sabe? Ela não se esgota em nenhum momento. Ela segue correndo, né? Ela não tem nenhuma limitação aqui nela. Tipo, ela te dá 360 graus de possibilidade. Qualquer possibilidade que você queira encontrar, você encontra numa esfera. Então, quais são as áreas da minha vida, assim, em que eu quero conhecer tudo que há, assim, que eu não sei por onde começar, em que eu quero expandir, mas eu não sei por onde ir, né? A esfera, ela dá esse lugar, assim, de uma ida, que ela não precisa muito de um caminho, ela vai. Depois, quando a gente descobre um caminho, aí a gente não precisa mais de uma esfera, a gente precisa de uma geometria que tenha um pouco mais de direção, né? Como, por exemplo, um octaedro. Eu não tenho um octaedro aqui para mostrar, mas um octaedro ele é duas pirâmides, assim, uma pirâmide embaixo, uma pirâmide em cima, e aí forma tipo um diamante, assim, né? Essa geometria é uma geometria de eficiência, é uma geometria da gente enviar as coisas com eficiência de um lugar para o outro. Ela é associada com o elemento do ar, então imagina uma rajada de vento, sabe? Ou imagina uma fala assertiva. Então eu associo muito ela assim com um lugar de fala assertiva, de fala direcionada. O octaedro é aquele movimento assim quando você pega um arco e flecha para atirar e você mira. A mira é o octaedro, assim, é antes de você atirar, mas é a mira assim perfeita. Você mirou e você solta a mão assim, essa é a expressão do octaedro. Então, quais são as áreas da minha vida em que eu preciso ser mais assertivo, em que eu preciso ganhar um movimento mais eficiente, em que eu preciso caminhar com uma direção, com um propósito direto, sabe? Tem coisas na nossa vida em que demandam da gente uma paciência maior, demandam da gente uma complacência maior, mas o amadurecimento pessoal, ele também fala do lugar da gente ser assertivo sim, quando a gente precisa, da gente saber o nosso valor, da gente saber o nosso lugar, da gente saber como a gente quer se posicionar no nosso lugar e da gente não abrir mão disso, né? Eu sempre conto a história de quando eu comecei a trabalhar com linguagem de luz. Eu tinha muita dificuldade em me expressar na minha comunicação, eu tinha muita dificuldade mesmo, assim. Eu queria agradar todo mundo, então eu nunca falava o que eu pensava, eu esperava as pessoas me falarem o que elas pensavam. E eu tinha um pavor, assim, que às vezes eu ficava, tipo, eu não falava as coisas por medo da reação que eu achava que a pessoa ia ter. Ou enfim, e aí chegou um momento da minha vida assim que tava tudo muito bagunçado, em que eu tinha várias pendências em várias relações para resolver. E daí eu peguei essa força assim do octaedro, eu usei um octaedro na minha grade pessoal, no meu laríngeo. E daí eu consegui resolver todas as pendências que eu tinha, assim, eu resolvi todas, eu tive todas as conversas que eu precisava ter, eu resolvi tudo que eu precisava resolver. E foi muito com a ajuda dessa geometria. Depois de um tempo, eu percebi que eu já tinha ganho esse poder dessa assertividade. Eu já tinha absorvido essa qualidade. E aí eu comecei a ficar meio grossa. Então eu não precisava mais daquela energia. A gente tem que perceber também quando as energias se esgotam, assim, pra gente. Às vezes a gente gosta muito de uma coisa, assim, um objeto de poder mesmo. Um presente, assim, ganha um presente, um colar com uma pedra. E, nossa, eu uso aquilo e um quartzo rosa. E aí eu uso aquilo e eu amo aquela energia, eu amo aquela pedra. Depois de um tempo, assim, eu já peguei a qualidade daquilo, eu já peguei a beleza, eu já peguei a bênção daquela pessoa que me deu aquele presente.
Então, eu posso dar esse presente de volta, eu posso só parar de usar, mas eu posso entregar para outra pessoa. Eu tenho uma professora que fala sobre isso. Ela fala que todos os presentes que ela recebe, ela usa por uns dias e ela passa adiante. E que isso faz maravilhas para todo mundo, assim. Com Faz certeza, maravilhas trabalha para a muito com pessoa que deu característica. o presente, sabe? Que às vezes a pessoa que deu o presente aí vê o presente com outra pessoa, aí fica encucado, mas aí tem que resolver vários lugares internos de necessidade de afeto, de codependência. Então, assim, a gente recebe as qualidades dos objetos que a gente usa, das coisas que a gente tem, e depois a gente tem que observar também quando a gente não precisa mais dessa energia, Os quando a gente está cristais pronto são para tão seguir caros que adiante. normalmente a gente perde eles, né? Na hora que eles já serviram o propósito. Mesmo que a gente não queira desapegar de alguma forma, o próprio cristal volta para algum lugar quando ele cumpre o seu propósito. Às vezes quebra, né? Às vezes a gente perde, nem sabe onde foi parar. O cristal já tem essa sabedoria, né? Da própria energia dele. Quando ele cumpre a função, ele mesmo acontece alguma coisa com ele. Ou ele quebra ou ele some. Exatamente. E quando quebra, é muito importante, assim, quando objetos nossos quebram ou cristais, geralmente é um padrão nosso que quebrou com aquilo. Então é muito interessante também a gente colocar a intenção, assim, num objeto querido, quando quebra, assim, vidro principalmente, assim, quando quebra, coloca uma intenção de qual padrão seu, tipo, quebrou ali com aquele objeto. Isso é muito interessante. Tudo na nossa vida é magia e tudo na nossa vida é intenção. Então, muita gente, às vezes, a gente não sabe como fazer as coisas, como fazer os rituais que a gente quer fazer. E a gente sabe, no fundo, a gente precisa só se conectar mesmo com o nosso poder, com a nossa intuição, com a nossa intenção interior, sabe? E porque a gente tem esse saber mesmo, um saber inato, um saber do universo, tá nos nossos registros, sabe? Então a gente só precisa relembrar de algumas coisas. Com certeza. E às vezes essas jornadas que a gente vai para alguns lugares fisicamente, né, como uma viagem, assim, que nem eu fui para a Austrália, eu acabei acessando a formação de cura energética lá, que é o que eu faço hoje. Foi como se eu tivesse ido para lá para viver uma jornada de evolução e para resgatar esse conhecimento. Aí cheguei aqui, comecei a ter contato com os indígenas aqui, fui lá para a Amazônia, e parece que eu realmente resgatei um monte de coisa ali também, só de estar ali naquele contato, naquele lugar. E essas jornadas também, às vezes, de você pisar num lugar, te ajuda a resgatar um conhecimento quando você passa ali, porque talvez você já teve uma passagem ali, né? E eu falo, eu não fui fazer um mochilão, mas tem várias coisas do Egito, da Índia, chegando em mim, como se eu, mesmo eu não tendo ido lá fisicamente, parece que eu estou acessando o que eu precisava acessar, mesmo estando aqui através de outras pessoas que ou já estiveram lá, ou que já acessaram esses conhecimentos, e de qualquer forma eu estou acessando o que eu sinto que eu preciso acessar, que eu precisava acessar através dessa viagem, mesmo não tendo feito ela, né? Isso é muito louco também. Exatamente. Falando no Egito, né? A própria pirâmide. A pirâmide, ela tem, tipo, no Egito, né, as pirâmides, eles faziam diversos rituais nas pirâmides e diversos processos de iniciação. A pirâmide, se você observar, assim, ela tem uma base sólida, uma base quadrada, e aí ela sobe, assim, né? Ela sobe nessa direção e se une aqui. Ela é um símbolo de integração. A pirâmide é muito boa para a gente guardar informações, o que é muito o que eles faziam no Antigo Egito. Eles guardavam essas informações, esses saberes iniciáticos nas pirâmides. E aí, dentro das pirâmides, as pessoas tinham que passar por diversos processos, diversos circuitos. E é muito interessante como às vezes as coisas, às vezes a gente fica preocupado com um saber mental, né? Ah, eu tenho que ler isso em algum lugar. Ah, eu preciso de um autor que me diga isso. Mas que o próprio processo iniciático, assim, ele se dá no nosso dia a dia através de coisas mais práticas, né? Por exemplo, os próprios processos iniciáticos, assim, no Egito, às vezes as pessoas tinham que pular e que nadar na água e chegava do outro lado, aí a saída não era muito óbvia, tinha que, sei lá, ir para baixo para depois sair.
E isso não é só uma coisa física, não é só vou enfrentar meus medos de nadar naquela água que tem crocodilos, que tem outros bichos, etc. Não, isso é muito assim, como é que eu vou treinar meu pensamento para pensar de outra forma, para ir em outro lugar, para entender que às vezes eu preciso ir para trás para ir para frente, que eu preciso ir para baixo para ir para cima. O próprio processo, eu sinto que às vezes as pessoas ficam preocupadas com o processo de evolução do meu eu superior, mas a gente não consegue acessar o nosso eu superior se a gente não estiver conectado com o nosso eu inferior, Com que certeza. se expressa no nosso dia a dia, na nossa vida, na terra, né? Tipo, onde os nossos pés estão, literalmente, tipo, abaixo dos nossos pés. Se a gente não tem uma conexão com a nossa carne, assim, com o nosso corpo, a gente não consegue subir, a gente não consegue elevar. A gente precisa aprender. Se a gente está aqui, se a gente escolheu estar aqui nessa dimensão, a gente precisa aprender a viver nessa dimensão para a gente poder desvelar os segredos Com de outros lugares, certeza. de Eu outras falei até esferas. sobre isso, acho que foi ontem, na meditação, né, que eu conduzo todos os dias às 10, que eu trabalho conectando a energia da Terra e a energia do céu. Eu trabalho justamente com a ponte, que eu falo, não adianta eu acessar só essa aqui e acessar só essa daqui. Eu tenho que acessar as duas. A espiritualidade de verdade é quando eu acesso e trago para cá. Eu tô aqui agora, eu tô encarnado, eu tô na matéria. Não adianta só ficar acessando, né? Porque eu comecei a consagrar ayahuasca, por exemplo, e às vezes eu via que algumas pessoas ficavam querendo só acessar as coisas lá e ficar o tempo todo tomando ayahuasca e acessando outras dimensões e vendo as paradas. E eu falo, tá, mas e aí, como é que você traz isso tudo que você acessou para aqui agora? Porque você está encarnado, não adianta querer estar lá o tempo todo. Isso não é espiritualidade, né? Espiritualidade é você acessa e traz, concretiza, acessa e traz para cá, para a matéria. A gente está na Terra agora por um motivo, a gente tem um propósito, uma missão. Não adianta eu só acessar a informação e não fazer nada com isso, né? Exatamente, exatamente. Não adianta. A gente precisa, né, viver pelos conhecimentos que a gente adquire. Então não adianta, é que nem aqueles exemplos clássicos da pessoa que é super crente e vai na igreja e reza 10 milhões de missas, mas daí reclama de tudo e é preconceituosa, abessa e trata mal as pessoas que julga inferiores e sei lá o quê. E sabe? Então, qual é essa espiritualidade, né? Tem um autor, que eu não vou lembrar o nome, que disse a vida divina, assim, ela é, ela é você, não é as suas palavras para Deus, mas é a sua vida com Deus, sabe? É como você vive com o divino. A vida inteira ela é espiritual, a vida inteira ela é uma emanação espiritual. Então, assim, a gente precisa encarnar isso, assim, encarnar no nosso corpo. A gente está nesse corpo, então a gente precisa encarnar isso na prática, no nosso dia a dia. Não dá para ser de outra forma. Isso é um conhecimento muito octaédrico, por exemplo, né? Essa assertividade, assim, que você tá aqui, você vem de cima, você vai para baixo. Alguém perguntou como lidar com as inseguranças de trazer os ensinamentos. Mas quais inseguranças de trazer ensinamentos para a sua vida? Às vezes, esses ensinamentos eles vão trazer mudanças, foi o que a gente falou mesmo, assim. E a gente precisa se despir dos nossos medos, a gente precisa de fato, assim, abrir mão deles em prol da vida que a gente quer viver. Se a gente fica se prendendo, assim, a não mudança, a gente vai continuar onde a gente está. A gente vai continuar empacadinho, assim, né? Bem aqui onde a gente está. Essa Que semana eu tiro uma carta, né, pelo oráculo todo domingo que orienta o trabalho da semana. E daí, como eu faço a live todos os dias, eu uso aquela orientação que vem através da carta para orientar o trabalho. E o trabalho dessa semana é justamente de medo e confiança. Então, não à toa está surgindo nas egrégoras aqui, nas lives, é porque isso está sendo pedido mesmo. Eu não sou a única pessoa falando disso, né? Quando a gente começa a acessar o que está sendo pedido para o coletivo, você vai entrando em várias lives e vê que várias pessoas estão falando dos mesmos assuntos nos mesmos dias. Assim, é muito louco, porque é o que o coletivo está pedindo mesmo. Então, a minha visão, né, sobre como lidar com a insegurança de trazer os ensinamentos, olhar para a raiz dessa insegurança, de onde está vindo essa insegurança, né? Eu tenho a visão da cura, né? Eu trabalho com raio de Saint-Germain, eu sou toda
cura e transmutação. Então, meu olhar é sempre para isso. Por que tem essa insegurança aí? Podem ser coisas até de vidas passadas. A gente carrega muita coisa de vida passada. E aí, a cada vida, né, que a gente vai vivendo, o que ainda não foi trabalhado, né, o que ainda está se reproduzindo, vai acontecer coisas nessa vida que vai reforçar aquilo de novo. Não necessariamente você precisa saber o que aconteceu na vida passada, mas provavelmente isso já está se repetindo há algum tempo. Quem já teve outras vidas que trabalhou com cura, como eu, por exemplo, que pô, a gente já foi já foi considerado bruxa, queimada em fogueira, não sei o que, essa insegurança de se mostrar é muito comum para quem está nesse meio que trabalha com cura, com ajudar as outras pessoas. Isso eu vejo em muita gente que chega até mim, né? Essa insegurança de passar os ensinamentos, às vezes muitas vezes essa insegurança da própria sobrevivência, porque antigamente demonstrar esses conhecimentos significava correr o risco de ser morto em vidas passadas. Então, isso ainda fica no nosso sistema, né? Que seja através da nossa própria ancestralidade. A constelação fala que a gente é afetado por até 7 gerações passadas das nossas e a gente afeta até as 7 gerações seguintes. Então, imagina, a gente não tem a menor ideia das 7 gerações passadas. Normalmente, a gente não sabe quem são essas pessoas e o que elas fizeram. E essas coisas vão ficando no nosso sistema, né? E aí, os processos de cura, a geometria sagrada, a linguagem de luz, qualquer forma que você acesse, que faça sentido para você, vai te ajudar a ir dissolvendo esses medos, essas coisas que você ainda carrega, né? Quando a gente fala de karma, tem gente que tem uma interpretação um pouco equivocada dessa palavra. Karma nada mais é do que a lei da causa e do efeito. Você fez coisas e você colhe as sementes disso depois. Não tem Deus punitivo, não tem ninguém causando mal para ninguém, não tem ninguém te obrigando a sofrer por conta de uma coisa que você fez numa vida passada, como se você tivesse que ser punido por isso. Não, você fez uma coisa, você vai obter a consequência disso. É simplesmente isso. Então, se a gente ainda está carregando essas coisas no nosso sistema, é olhar para isso e dissolver isso, e investigar a raiz, e curar essa raiz, da forma que fizer sentido para você, porque as formas são infinitas, as possibilidades são infinitas, de acordo com a nossa esfera, né? Exatamente. Alguém perguntou uma coisa, eu vou aproveitar só para dar uma explicação. Alguém perguntou como é que faz a grade pessoal, mas veio no negocinho de pergunta. Ah, tá. É que alguém perguntou assim, como usar essa geometria para nos ajudar no aspecto da nossa vida? Como usar a geometria para alcançar o lugar, né? Que eu falei sobre a assertividade do octaedro. Então, isso é uma coisa. A minha linhagem, ela trabalha com conhecimentos iniciáticos, assim. Então, todos os conhecimentos que eu recebi, eu fui iniciada neles. Eu recebi os downloads deles. Então, para usar as geometrias do jeito que eu uso, você precisa passar pelo mesmo lugar e aprender as coisas fazer os cursos que eu fiz, ou enfim, ou aprender, ou fazer esse caminho assim da iniciação. Ou você pode vir fazer um atendimento comigo e trabalhar isso comigo a partir do momento que eu vou ancorar essas energias das geometrias no seu campo. Os saberes geométricos, eles estão muito no universo, assim, eles fazem parte. Então, por exemplo, Pitágoras, lá em 500 a.C., ele começou a falar dos sólidos platônicos. Pitágoras não, Platão. Ele começou a falar dos sólidos platônicos. Não foi ele que inventou os sólidos platônicos, mas ele acessou essas informações que estavam nesse campo. Então, tem diversas linhas que estudam as geometrias. Quando eu falo, assim, eu falo muito da minha linhagem, da linhagem que eu trabalho, da linhagem que eu estudo, e na minha linhagem é assim. Mas, por exemplo, eu tenho um exemplo de um amigo meu que é um grande curador, assim, incrível. Ele trabalha com curas de saúde, assim, ele faz trabalhos para doenças, assim, ele é muito incrível. E aí ele me contou assim uma experiência que ele teve e eu percebi que ele teve uma iniciação numa geometria específica. Ele recebeu essa geometria num sonho, a geometria falou coisas para ele e a partir dessa experiência ele adquiriu o download dessa geometria. Então ele não foi por esse canal que eu fui, mas o alinhamento dele, que os guias dele e a conexão dele perceberam que ele precisava, ele acabou recebendo esse ensinamento. Agora tem sempre a história, assim, tudo que a gente quer, assim, quero me iluminar, porque eu quero me iluminar. Você não vai se iluminar porque você quer se iluminar, né? Quero aprender geometria porque eu quero fazer isso, usar isso para o meu bem pessoal. Você não vai conseguir fazer as coisas pelo querer.
né? É muito mais um lugar assim de alinhamento sobre o que a energia está contando mesmo, assim. É um lugar de alinhamento com a intenção verdadeira. A intenção ela precisa ser pura, ela precisa ser Krishna, né? Para a gente conseguir se alinhar e receber determinadas bênçãos, determinados conhecimentos. Sim, o querer muitas vezes está ligado ao ego, né? E às vezes a gente se afasta justamente daquilo que a gente quer e a gente se limita também, né? Porque é como a gente falou, a mente só sabe o que ela já sabe. Ela não tem a visão do futuro, né? Ela está presa, de certa forma, ao que ela já viveu, ao passado. Então não tem como a gente simplesmente ter esse controle, né? E saber. Aí, claro, você pode colocar uma intenção, né? Ah, beleza, quero trabalhar a minha evolução. Meu foco é esse, minha intenção é pura. Tem que ver se você não está só querendo se melhorar porque você está querendo fugir de uma dor que você está sentindo, né? Que aí é uma outra questão. E aí é ego. Realmente, se você está num caminho de jornada interior, de evolução, as coisas vão se abrir, né? Exatamente. A gente está falando um pouco disso lá no curso, mas eu tenho alguns clientes assim, que chegam para mim e falam assim: ah, eu quero canalizar, eu quero receber informações, eu quero canalizar informações de sei lá quem, dos pleidianos. Sim, E aí eu falo assim, mas por que que você quer? Quem é que quer? Sabe? Exatamente. Tipo assim, eu quero porque eu botei na minha cabeça de alguma forma que é dessa forma que eu gosto. Por exemplo, eu posso ter, como se diz, modelos, pessoas que eu admiro que trabalham dessa forma, então eu sinto que eu quero trabalhar daquela mesma forma e eu quero receber informações daquela forma. Tem milhões de formas da gente receber muitas informações. A gente também tem que entender o nosso lugar, o nosso tamanho, sabe? Às vezes não é pra gente nesse momento, sabe? Às vezes a gente tem que trabalhar outras coisinhas. Vamos lá fazer o bem, vamos lá cultivar nossos bons pensamentos, vamos cultivar o amor no nosso coração, vamos cultivar um incondicionamento do amor, sabe? Vamos nos alinhar com o propósito, com a caminhada, e aí as coisas elas vêm. E aí 99% das vezes, assim, elas não vão vir do jeito que você quer ou do jeito que você achou que iam vir. Não, você tem que estar disposto, assim, eu sempre falo sobre a gente aprender a descobrir qual é o nosso dom, qual é o nosso dom pessoal, sim. sabe? Qual é o nosso poder pessoal? De onde é que ele vem? Se a gente ficar pensando no que a gente quer descobrir, a gente está perdendo a oportunidade de olhar para o que a gente tem de verdade. E eu sempre falo assim que não existe um dom mais precioso do que o nosso, porque ele é nosso. E aí, no meu dom, eu tenho a oportunidade de crescer e de me desdobrar de uma forma muito maior, Sim, e né? normalmente nossos dons, né, estão alinhados com o que a gente precisa aprender. Para acessar esse dom, tem um caminho de aprendizado. Eu até vi, vou nas perguntas ali. Vou pular para a segunda, mas eu volto na sua, tá? Porque tem a ver com isso. A mediunidade do saber, simplesmente. Essa é a minha mediunidade. Eu simplesmente sei algumas coisas. E por que que essa é a minha mediunidade? Porque eu precisei aprender a confiar sem precisar ver. Então, por que que essa é a minha mediunidade? Ao invés de eu querer ficar vendo e ficar invejando as pessoas que vêm, e fecha o olho e acessa, e vê os seus guias, e vê os seus mentores, e vê não sei o que lá, e eu fico, ai meu Deus, eu também queria, né? Essa coisa, tipo, que o ego fica querendo aquilo para si. Por que que eu não tenho isso de ver? Porque o meu aprendizado, minha jornada de aprendizado foi muito do desfazer essa crença do que eu preciso ver para crer. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer. Ponto. E a minha mediunidade se manifestou a partir do momento que eu consegui entender que eu simplesmente sei, e eu não preciso enxergar para eu entender que eu sei. Eu precisei aprender a confiar na minha intuição, eu precisei aprender a confiar em mim. Então, a minha mediunidade se manifesta simplesmente, ela simplesmente eu simplesmente sei, sem eu precisar enxergar. Porque se você já vê, meu filho, é fácil, né? Ah, já tô vendo, então eu acredito. Aquela coisa, eu tô vendo, é fácil acreditar. Eu precisei me desenvolver, a minha autoconfiança. Então, por isso que a minha mediunidade está atrelada ao meu caminho de crescimento. Acho que ficou claro, né? E a outra que foi, assim, no trabalho de se alinhar com a espiritualidade, é comum sentir uma vibração na coroa. Eu acho que não tem comum, né? Essa coisa do comum, a gente cria uma expectativa de que isso tem que acontecer. Não tem comum nesse mundo, né? Como eu falei agora, para umas pessoas isso vai acontecer, para outras não, e não tem esse lugar de comum.
pode acontecer, bem como também não pode, né? Tanto faz. Se aconteceu, sim, faz sentido. O chakra da coroa é o nosso chakra que nos abre, né, para a espiritualidade, que nos liga aqui com a glândula pineal. Então, faz sentido sentir uma vibração ali, mas não significa que seja comum, que às vezes as pessoas não sentem nada e tá tudo bem também. É também sobre a gente ganhar uma sensibilidade. Conforme a gente vai ganhando uma sensibilidade assim corporal, acontece assim da gente sentir determinados chakras, determinadas áreas do nosso corpo vibrando de uma forma mais acentuada, né? Quer dizer que aquilo ali tá trabalhando. Você pode sempre assim, quando você está sentindo, você pode vir com a mão mesmo e apertar mesmo assim, ou fazer uma massagenzinha assim, sabe? E pronto, e abrir. E ali você vai abrindo seu chakra, seu chakra da coroa e vai ganhando um pouco mais de sensibilidade ali com o que tá vindo. Não quer dizer também que você vai. Ah, tá, eu sei exatamente o que tá acontecendo, porque, de novo, a gente tá falando de saber com a mente, a gente tá falando só de experienciar. Deixa eu ver aqui que os comentários. Sim, quanto mais a gente vai trabalhando, mais a gente vai trabalhando o sentir, né? A gente está numa era de trabalhar o sentir, a gente entrou na era de aquário e é toda sobre a gente aprender a sentir, justamente porque a gente ficou muito tempo no mental, no racional, na energia masculina. Agora a gente está aprendendo a integrar e equilibrar energia feminina e masculina, entrar mais no feminino, entrar mais no sentir, justamente para sair dessa vida pós-revolução industrial que ainda está reverberando até hoje, né? A gente voltar pro crer, né? Não só no precisar ver, no crer. Entendendo também, se a gente olhar para a história assim, da humanidade, pensando numa evolução de chakras mesmo, a gente veio por épocas assim, de falar de muitas guerras, etc. Então a gente estava lá nos chakras mais básicos, etc. E agora a gente está numa expansão, a gente está saturando a expansão do laríngeo, assim, com essa explosão de meios de comunicação, e a gente está chegando num. A gente está nesse caminho, a gente está nesse pedaço aqui, né? A gente está nesse caminho assim de evolução. Então, por isso que a gente está vendo uma explosão mesmo, assim, da espiritualidade, de formas de conversar, de se abrir à espiritualidade, porque é isso que está muito vivo, é isso que chegou, assim, é isso que a energia quer que a gente faça, é com isso que a energia quer que a gente esteja alinhado nesse momento, assim. Então, as informações estão vindo, tem cada vez mais pessoas buscando um caminhar espiritual, buscando se alinhar a uma espiritualidade de alguma forma, ou que foram criadas em determinadas religiões, que nunca se identificaram com aquelas religiões, e aí agora elas estão encontrando esse outro lugar assim da espiritualidade que é sem a religião, né? A religião, ela não é desse chakra aqui nem daqui. A religião é do primeiro chakra, é uma coisa de comunidade assim, das pessoas. Ela não é, a gente precisa encontrar o nosso caminho espiritual interno, interior. Sim, tem uma pergunta aí de geometria sagrada, deixa essa contigo. O que vocês dizem sobre desenhar geometrias sagradas? Ontem estava desenhando a flor da vida e não pelo. Exatamente, isso é muito bom. Vou mostrar pra vocês meu cubo de Metatron que eu desenho todo dia. Eu desenho também flor da vida um monte, porque é justamente por isso, assim, quando a gente vai desenhando, assim, as geometrias, a gente vai se conectando com elas, e uma hora vira quase uma coisa meditativa, assim, e como essas geometrias, a flor da vida, o cubo de Metatron, o Torus, eles têm muitas informações, tipo, muitas informações mesmo, a gente vai recebendo insights mesmo, a gente vai aprendendo a desvelar o próprio caminho daquela geometria conforme a gente vai passando por ela. Então, a flor da vida, né, que ela tem todas as geometrias do mundo, da vida, estão aqui, né? Então você tem sites assim de diversos campos, de diversos lugares, dos guias. E é justamente sobre esse lugar, pelo sentir e observar, são coisas que a gente não sabe nem expressar num nível racional, assim, é isso que está acontecendo por causa disso, por causa daquilo. Não. Mas as informações simplesmente vão chegando. E isso é muito precioso mesmo. É altamente recomendado por mim. Agora, outra pergunta aqui. Nosso lado esquerdo tem algum significado dentro da espiritualidade? Ultimamente, meditando, tem sentido muita força do lado esquerdo, partindo do cardíaco e indo para a mão.
sinto algo pesado que puxa. Aí não é bem a visão da espiritualidade que eu vou trazer, tá? É de outros conhecimentos. Eu leio muito sobre linguagem psicossomática, né? Como a gente manifesta os sintomas no corpo de acordo com questões psicológicas e a constelação também, né? O lado esquerdo está ligado à mãe e o lado direito ao pai, nessa visão da constelação e da psicossomática. Então, eu tive várias questões do lado esquerdo, eu operei do rim quando eu era bem novinha, e aí conforme eu fui trilhando os meus caminhos de cura, eu fui entendendo a associação daquelas manifestações, daqueles sintomas, aquelas doenças que eu tive com coisas que eu precisava curar, né? E o lado esquerdo tinha muito a ver com a mãe nessa visão, tá? Pode ter outras visões aí, desconheço, mas nas visões que eu tenho, que eu tive acesso, o lado esquerdo está ligado com a mãe e o direito com o pai. Não só, para além, né, só para complementar, para além da mãe e do pai, é com as qualidades nutritivas do feminino, com as qualidades solares do masculino. Então, quando a gente fala assim do lado direito, do lado esquerdo, a gente está falando sobre o quanto a gente doa, o quanto a gente dá. Então, se eu machuco minha mão esquerda, né, o que eu tô dando, literalmente assim, minha mão que eu tô dando e que eu não tô pensando, que eu não deveria estar dando, que eu tô me entregando, o que eu tô doando a mais do que eu deveria, assim. Se são descargas elétricas, aí pode também estar falando de receber mesmo uma força para nutrir esse lado esquerdo, para fazer você olhar para o que ali na sua doação, no seu processo de doação, que não está exatamente equilibrado no seu corpo, no seu campo. Sim, essas relações com pai e mãe representam sempre a nossa própria relação com o nosso feminino e o nosso masculino. Legal. Tem sentido que as mandalas são como uma tecnologia, uma ferramenta poderosa da quinta dimensão que podemos aproveitar na terceira dimensão, usando as cores como veículo das intenções. Vocês acreditam nisso? Sim, acredito. Em outras linhas, assim, eu estudo muitas mandalas no Tantra budista. Então, o Tantra budista, ele usa diversas mandalas, assim, se fala da mandala do corpo, da mandala da mente, da mandala da fala. São geometrias, né? São geometrias sobre como essas forças se relacionam, como elas aparecem na nossa vida. E eu acho que o próprio estudo, assim, de pintar mandalas, é que eu não tenho muito esse dom, mas, mas eu acho incrível, acho muito, muito bonito esse viés artístico, né? E eu tenho uma mandala muito bonita na minha sala que uma amiga pintou pra mim e que ela me traz várias coisas, assim, só de olhar pra ela. Tem umas meninas que fazem uns trabalhos incríveis, elas canalizam mandalas e fazem uns trabalhos de arte que você pode pendurar na parede, às vezes com fios, às vezes com coisinhas coladas. Tem uns trabalhos bem legais de mandalas. E é o que a Rê falou, também são geometrias, né? É. Vocês têm mais perguntas, gente? Porque daqui a pouco a gente acaba o nosso tempo. Já faltam menos de 10 minutos. Eu vou aproveitar então só para dar uns recados. Tá, vale. A gente está agora, né, terminando a primeira turma do Eu Sou. A segunda turma já está aberta para inscrições. Tem que mandar para um e-mail com seu nome para estudiomaeve@gmail.com. Vai ser no fim de julho. E agora também no fim desse mês eu estou lançando um novo modelo assim, de atendimento que se chama Essência, e é sobre cores, é uma consultoria de cores, porque justamente para a gente aprender a usar as qualidades das cores ao nosso favor e a entender quais cores que a gente quer, que a gente precisa na nossa vida e como abraçar elas. E daí, depois da segunda turma do Eu Sou, lá em agosto, eu vou lançar um outro curso, que daí é um curso meu, que se chama Eu Sou a Minha Cura. E daí vai ser uma jornada, eu vou estar falando mais sobre isso nas minhas redes depois, mas vai ser uma jornada sobre, de fato, assim, descobrir os nossos potenciais curativos e nos tornarmos mais senhores da nossa própria cura. E tem os seus atendimentos individuais também. Exatamente. Além disso, eu sigo atendendo no formato online, com basicamente tudo que eu atendia antes. Então, agora
coisas novas, fazendo um trabalho de neuroplasticidade avançada para a gente reentender como recriar padrões nossos de comportamento, de pensamento, linguagem de luz, grades pessoais, grades de manifestações para coisas específicas acontecerem na nossa vida. É... enfim, muita coisa mesmo, assim, que eu Tem trabalho uma nessas... pergunta legal aqui, só respondendo que acaba nós temos sobre Uhum. tatuagens do corpo. Eu tenho várias tatuagens, então eu posso dizer um pouquinho assim. É, depende, tá? Lembra que essas geometrias, que esses desenhos, cubo de Metatron, qualquer coisa, flor da vida, tem frequências ali ancoradas, né? São coisas muito poderosas. Então, uma pergunta assim, qual é a conexão que você sente com esse desenho, com essa frequência? Você se imagina é uma conexão forte ao ponto de você ancorar isso no seu corpo o resto da sua vida? É uma coisa a se pensar, assim, sabe? Eu acho que é um cuidado, assim, pensar se você quer. Porque às vezes você está num momento de muita conexão com aquela geometria, mas é isso. A partir do momento que você, como a Rê falou, você incorpora aquilo, tá na hora de partir para outra. Será que você quer isso ancorado em você o resto da sua vida? É uma pergunta boa para se fazer, para ver se você quer tatuar uma geometria sagrada. Porque eu mesmo comecei a pensar em tatuar a geometria sagrada e eu me fiz esse questionamento. E eu acho que faz sentido isso. Será que é uma coisa que eu quero ancorada em mim para o resto da vida? São frequências super poderosas, né? Exatamente. Eu tenho uma tatuagem aqui, que são várias runas. E eu fiz essa tatuagem há vários anos atrás. E aí esse ano só que agora eu tô estudando runas, de fato, assim, no caminho oracular. Mas daí quando eu conheci meu professor, ele falou, não pode tatuar runas no corpo. Uma coisa que eu fiz lá atrás, assim, sem entendimento. Mas, assim, com as tatuagens que a gente já tem, a gente tem que fazer as pazes mesmo, com muito amor no coração, de saber a intenção que a gente tinha e de respirar a bênção daquela geometria, daquela tatuagem, daquele símbolo pro resto da nossa vida. Mas pensando assim num caminho futuro, é muito importante a gente pensar mesmo assim sobre aquela energia, aquela força, assim. Sentir mesmo, sua intuição vai te dizendo, cara, é isso, eu quero isso pra mim, sabe? Faz muito sentido eu tatuar essa geometria em mim, é uma coisa que realmente é uma conexão minha de vida com essa geometria e tatua, vai na fé. Eu acho que não tem certo e errado para essas coisas, não. Eu vou aproveitar e dar os meus recados também, né? Quem não me conhece, eu faço todos os dias uma meditação ao vivo aqui no Instagram, às 10. Desde que começou o isolamento social, eu senti esse chamado super forte de entregar essa ferramenta que me ajudou tanto diariamente. E aí a coisa se expandiu muito além da meditação, virou um trabalho de cura. Trabalho muito com a Fraternidade Branca, com São Germain, com o Arcanjo Miguel. A gente está trabalhando muita coisa ali mesmo, assim, sabe? Criança interior, várias coisas. Eu realmente estou intuindo o que o campo pede a cada dia. Tem dia que eu sento ali na meditação, não sei nem o que eu vou fazer. Tem dia que eu já recebo antes já o que é para eu fazer. Então, assim, está sendo um trabalho muito rico. E eu sempre falo que quem entra ali, às vezes a pessoa acompanha todos os dias, tem um dia que a pessoa não entra. Porque aquele dia eu vou fazer um trabalho específico, e se a pessoa não é para acessar aquele trabalho, ela não vai entrar. A egrégora que está ali é quem precisa acessar aquilo que está sendo feito. Então, eu sempre trago um bate-papo para a gente expandir a consciência, faço a meditação, faço esses processos de cura e está sendo muito legal. Eu também tenho os meus atendimentos individuais de cura energética, de coaching, que não tem nada a ver com o coach tradicional, é um coach doido, energético, espiritual. É o meu jeito de coach, não tem molde, não tem padrão, não tem nada. E trabalho também com as cartinhas do oráculo, né? Que aí é para quando a pessoa quer uma clareza, alguma coisa para ajudar ela a tomar uma decisão, ela tá um pouco confusa. E às vezes as pessoas acham que estão confusas e vêm na consulta do oráculo e eu falo, ó, essa aqui que você está recebendo, você já sabe, você não está precisando de clareza, não, você já tem a clareza, você está precisando da coragem para implementar o que você já sabe que é para você implementar. Porque é isso, as pessoas às vezes falam, já recebi essa mensagem várias vezes. Eu falo, pois é, agora está na hora de coragem, o que está te bloqueando ainda? Vamos implementar, né? E aí, às vezes, a pessoa vai para um processo de cura para realmente dissolver esses bloqueios que estão impedindo ela de realizar o que ela já sabe que ela tem que realizar, né? E, enfim, as coisas se desdobram e vai muito longe. Falta 1 minuto e 30. Perguntas finais, mais algum recado? E tem workshop também, sábado agora, esqueci, gente. Tem um workshop de cosmetologia natural e conexão com a Mãe Terra, vai ser muito legal. Essa fase está
está trazendo muita gente a repensar os nossos hábitos de consumo, reavaliar o nosso impacto na natureza, no meio ambiente, as escolhas que a gente faz de alimentação, de tudo que a gente bota no nosso corpo, né? Os cosméticos industriais são tão cheios de química, fazem tanto mal para a nossa saúde. E aí eu fiz parceria com uma querida que trabalha com isso para a gente fazer um workshop sábado agora, que vai ser muito especial. E acho que é isso. Obrigada, Rê, por ter aceitado o convite. Gratidão. Gratidão, Quero fazer Maísa. a próxima turma do Eu Sou. Tenho certeza que está sendo incrível. Obrigada, Tá bom. gente, que acompanhou Obrigada, aqui a querida. live. Obrigada a todo mundo. Beijinhos e tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.